Boa noite a todos. Hoje nós vamos concluir a parábola do fariseu publicano. Nós usamos 3 quarta-feiras para estudar. Com certeza, se nós tivermos oportunidade de ouvir uma outra explicação, uma outra interpretação, grupos diferentes de estudo, religiões diferentes da nossa, ainda assim nós vamos ver outras formas de explicar a parábola, porque, como diz os Hebreus, as escrituras elas têm 70 faces. Eles querem dizer com isso que cada espírito, cada vivente, que entra em contato com os ensinamentos espirituais, ele consegue fazer um aproveitamento diferente, enxergar uma coisa diferente naquele ensinamento que lhe sirva nessa jornada evolutiva para ter disposição e ter garra. Eu acho isso muito importante, que a gente está acompanhando, a gente está presenciando, nós estamos compartilhando com as outras pessoas as dificuldades da vida, e a gente percebe que o maior desafio hoje em dia não são as doenças, porque as doenças sempre existiram, lógico que a gente, frente a elas, a gente titubeia. Não são as questões financeiras, porque isso daí sempre, a humanidade teve que lidar com ela, mas o que está pegando é a garra para continuar, porque tem muita gente ficando no meio do caminho, por causa das provações, por causa às vezes do esfriamento do amor, da caridade, como já estava sendo profetizado há muito tempo, quando chegasse os fins dos tempos, nós sabemos que é o fim desse ciclo de prova e expiação. Era para a gente se manter vigilante, atento, quer dizer, a fé acesa dentro de nós, que são palavras de Jesus, até mesmo os eleitos seriam confundidos, e até mesmo aqueles que têm condições espirituais, entendimento, compreensão das coisas, e que já querem ser bom, ajudam as pessoas, até esses seriam confundidos, e a caridade, ela poderia esfriar, quer dizer, a vontade de ajudar os outros. Muitas vezes a gente encontra a pessoa no caminho deprimida ou então revoltada, dizendo assim: eu faço bem, eu ajudo todo mundo, por essas coisas não dão certo para mim. Então a gente tem que usufruir desses ensinamentos realmente para manter acesa essa fé, apesar de tudo o que aconteceu ao nosso redor. A questão deverá ser sempre entre nós e Deus, que Deus sonda o nosso mundo interior, Ele sabe do nosso espírito, Ele sabe das lutas internas que nós estamos fazendo, Ele sabe das dificuldades que nós estamos encontrando e de toda a nossa boa vontade. Então hoje a gente finaliza os últimos versículos dessa passagem do fariseu e do publicano, que poderia ser também a passagem do orgulho e da humildade. O Evangelho de Jesus, a grande novidade, a boa notícia que veio para a Terra, segundo o que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, toda a obra de Jesus, ela pode ser resumida em 2 coisas: amor e humildade. Essas 2 virtudes, amor e humildade, elas são a matriz das outras virtudes, porque se a gente não tem amor e não tem humildade, nós não temos nenhum deles. E o contrário disso é o que faz a alma se perder. Toda alma que se encarnou para a Terra, ela tem um projeto de melhoria, ela quer ser bem sucedida, e quando a gente fala ser bem sucedida, é bem sucedida no campo espiritual mesmo, porque quando nós estamos aqui na Terra, vencer na Terra é tudo para a gente. Mas quando nós voltamos para o mundo espiritual, desprendido do corpo, a fluidez da energia, das vibrações, como diz o cantor da segunda-feira, as vibrações, os sons dos anjos, eles repercutem com mais clareza na nossa alma. Você não vê que tem gente que vive com a gente 50, 60, 70 anos aqui na Terra, elas falam de um jeito, elas pensam de um jeito, desencarna, depois de um tempo que ela está no mundo espiritual, quando a gente tem a oportunidade de se comunicar, a gente fala, nem parece que é aquela pessoa, Por quê? Porque as vibrações do mundo espiritual, as notas, as melodias celestes, angelicais,
elas tocam mais profundamente o espírito, e o espírito ele se desprende daquela forma tacanha, mesquinha, limitada de pensar, e ele começa a pensar como um cidadão do universo, né? Realmente ele compreende o que a gente aqui só compreende na teoria, o que é ser filho de Deus, o que é ser irmão de todos os terráqueos, ou de todos os humanos que estão em outros planetas. Ele sente isso que a gente não consegue aqui sentir. Então o que põe essa alma que tem esse projeto de vir na Terra e melhorar, para voltar em melhores condições com o mundo espiritual, é o contrário do amor e da humildade. Qual é o contrário do amor e da humildade? O orgulho e o egoísmo. E nessa parábola nós vamos ver de novo o confronto entre o orgulho e o egoísmo. Como a gente já vinha estudando nas outras quartas, Jesus usou um personagem, mas ele não é uma pessoa em si. A gente se desprende dessa personagem para trazer isso como um comportamento nosso. O fariseu na figura do religioso, que acha que só por ser religioso, por praticar a religião externamente, ele está salvo, ele é melhor do que o outro que não tem religião. E na hora que ele vai se relacionar com Deus, ele traz toda essa forma negativa de pensar e não consegue se beneficiar da prece. Não é que ele magoa Deus, chateia Deus por ele ser daquele jeito, não. Deus é inalterável. Ele não consegue se beneficiar dos recursos, da natureza, das energias, dos fluidos. Ele não consegue canalizar as forças do alto. E na figura do publicano, nós vamos ter então aquela pessoa que, apesar do mundo achar que é uma pessoa de má vida, que não serve, que não tem qualidades, ele se relaciona bem com Deus. Então ele volta para o seu trabalho, para a sua lida, ele volta justificado, quer dizer, ele volta fortalecido. Mesmo que os outros não falem, olha, você é uma pessoa boa, não ter esse elogio, ele volta intimamente justificado, quer dizer, eu conversei com Deus, ele me entendeu. Então agora eu vou continuar, eu vou prosseguir. Então basicamente é isso que traz essa parábola. Hoje nós vamos ver os versículos 11 a 12. O versículo 13 a 14 e encerramos essa parábola para quarta-feira que vem nós começarmos a estudar um módulo desse livro que é Aprendendo com as Curas. Muito legal. Aí vai falar de novo, né, que a gente já estudou com outros livros. Agora nós vamos estudar com o EAD, o paralítico de Cafarnaum, a cura do paralítico. Depois vai vir o cego de Betsaida, a cura da sogra de Pedro e dos endemoniados, o homem da mão mirrada, que é a mão seca, torta, né, como um galho de árvore, também foi curado por Jesus. Essas passagens de Jesus que envolvem cura, né? As curas realizadas por Jesus. Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 11 a 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então a gente percebe aí que o fariseu, ele vai em busca da ligação com Deus, vai em busca do diálogo, porque a prece, a oração é o diálogo com Deus. Ele está conversando com Deus, ele se coloca de pé. Até hoje nós temos essa herança, né? Às vezes a gente vai na igreja, tem alguma cerimônia, os cultos, as missas, tem alguns momentos que eles pedem, fiquem de pé.
isso é herança lá daquela época. Ficar de pé significa respeito ao divino, né? Na doutrina espírita nós aprendemos que a postura corporal, ela não importa, porque o que realmente vai movimentar as forças espirituais é a vibração, é o sentimento, é como nós estivermos sentindo. Por isso que muitas vezes nossos trabalhos espirituais são prejudicados, porque na etapa de evolução que nós estamos, embora estejamos treinados, porque a gente passa por cursos, né? Passamos por curso de mediunidade, curso de passe, não é sempre que a gente consegue se desprender de alguns problemas que nós tínhamos lá fora. A nossa mente, ela fica presa, por exemplo, um desentendimento com o familiar, você trabalha no comércio, com um cliente, uma notícia que a gente recebe, né, de alguém que foi hospitalizado, sofreu um acidente, não é sempre que a gente consegue lidar direito com aquilo lá. E Jesus já falava, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Quer dizer, onde está a sua preocupação, aquilo que você está dando prioridade, as suas forças, elas são canalizadas para aquilo, e ela não pode ser aproveitada para as outras coisas. Quando a gente está bem, a gente participa de um trabalho mediúnico, ou a gente vem numa palestra, a gente fala, nossa, que energia que estava essa casa hoje, que maravilha. A casa está sempre guardada pelos mesmos espíritos. Somos nós que às vezes estamos bem e captamos a vibração, a energia, nos elevamos, e tem momentos que nós não conseguimos. Ou nós somos muito cansados, esgotados fisicamente, ou nós estamos chateados e aborrecidos. Aí então a gente não consegue produzir, nem no passe, nem no estudo, nem no mediúnico, nem em qualquer trabalho que é realizado. Então, para a doutrina espírita, a gente aprende que a postura do corpo, ela não é a mais importante. Eu posso estar sentado para orar, eu posso estar ajoelhado, eu posso estar deitado, eu posso estar em pé. O que é primordial é o que eu estou sentindo, que tipo de vibração que eu estou conseguindo produzir e movimentar. E ele estava de pé, mostrando respeito, mais uma vez, na aparência. Quem olha, vê e acha, faz um julgamento. Nossa, que bacana, né? Que bom, tem respeito. O meu negócio agora, eu tinha um salão de perto do Bolsonaro, isso aí, 40 anos. Mas na hora que ele abre a boca, e aqui no caso ele nem precisava abrir a boca, ao invés dele reconhecer as suas deficiências, as suas dificuldades, para buscar na presença dos bons espíritos força para corrigir, porque é assim, quem estudou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo vê qual é a maneira que os espíritos podem ajudar. Os espíritos não podem fazer as coisas por nós, eles não podem, sabe por quê? Isso está fora de propósito. A terra, ela foi construída por Jesus para que a gente tivesse nela o campo do trabalho, o campo do fazer. Se um espírito vem e faz por nós, acabou a oportunidade de crescimento, de desenvolver inteligência, de desenvolver paciência, de esperar as coisas acontecerem, de persistir na boa obra. Como é que os bons espíritos podem nos ajudar então? A intuição, eles vêm, eles nos envolvem naquela presença, né? A presença deles de fé que as coisas vão dar certo, que eles têm certeza que vão dar, né? Eles já passaram por tudo isso, já nos acalma. Aí eles nos dão o bom pensamento, que é a intuição. E aí a gente já sabe como resolver aquilo, mas quem vai resolver somos nós. E ele não fez isso. Estando de pé, quer dizer, Jesus está acentuando a aparência não é importante, porque ele estava em pé. E alegando que jejuava 2 vezes ao dia, que era uma prática exterior, um culto exterior. Demorou muito para a terra entender isso, e alguns ainda estão se desprendendo devagar, de que não são as manifestações externas, os rituais, que vão nos trazer elevação, salvação, né? Transformações íntimas. Olha a atenção dele, está no outro. A gente já vem falando isso daí em alguns estudos. Quem
Quem acha ou tem certeza que não tem nada para mudar, esse não vai evoluir nessa existência. Não vai evoluir. Porque o primeiro passo para a gente fazer mudança, dar um passo para frente, é você reconhecer o que você tem de dificuldade. Se você acha que tudo em você está bom, e o teu foco, a atenção está nos defeitos dos outros, você se perdeu. Está perdido, né? E é o que ele fez. Eu sou bom. Por que você é bom? Jejuo 2 vezes por dia. Sou um homem justo. Agora olha esse publicano que está aí, quer dizer, a atenção dele está lá no outro. Ele é um homem de má vida, ele não faz nada direito, é um impuro. Na doutrina espírita, nós entendemos que qualquer prece, qualquer oração, ela é válida. Qualquer uma é válida, de qualquer religião. Desde que, de novo, o sentimento esteja elevado. Sentimento de amor, de reconhecimento que a força é de Deus, de que nós devemos estar sempre atentos naquilo que Deus, no que Deus espera que nós façamos. Todos os grandes espíritos, eles conseguiram entender e agir dessa maneira, por isso que eles foram vencedores. Confiar em Deus. Lembra da passagem do Bezerra? Foi chamado para atender uma criança pobre, mas a filhinha dele estava com febre alta, e a mulher falou: você vai deixar nossas filhas? Aí ele fez uma oração, confiou em Deus o cuidado da filha e falou: ela tem você e a outra não tem ninguém. E foi atender a outra. Na hora que voltou, a filha dele já estava curada. Exemplo de Maria, mesmo sofrendo por tudo aquilo que estava sendo feito com o seu filho, ela era mãe. Ela era um espírito elevado, mas ela era mãe. Então ela não estava se ressentindo de tudo aquilo que estava sendo feito com o seu filho? Claro que estava. Mas o que dava força para ela aguentar todos aqueles golpes? A fé que Deus é justo, que aquilo estava acontecendo tinha um propósito, que naquele momento ela não sabia, mas devia ser uma coisa muito importante e boa, porque o que vem de Deus é bom. Então ela foi serva, escrava da vontade de Deus, não colocou nenhum senão. O que nos atrapalha, nós estávamos falando da intuição, o que nos atrapalha é o senão que a gente coloca. Porque nós fazemos uma oração pedindo que os nossos guias espirituais venham nos trazer orientação, e eles vêm. Aí ele transmite aquilo por corrente mental, aquela informação. E aquela corrente mental vem do pensamento da alma, do bom espírito, do benfeitor, direto para a nossa alma, não passa pelo nosso cérebro. Aí a gente recebe aquela força, aquela intuição e fala: eu vou fazer isso, fica tudo animado. Daqui a pouco a gente começa a racionalizar, a pensar, colocar o nosso, falar: eu não vou fazer isso não, né? Muitas vezes a gente faz uma prece, está num problema dificílimo, e vem a resposta assim: sabe o que você faz? Não faz nada. Quantas vezes que não veio a resposta desse jeito? Não faz nada, fica quieto. Quando a gente consegue captar a intuição, aceitar e faz desse jeito, as coisas se resolvem. Mas muitas vezes a gente começa a racionalizar: não, eu não vou deixar isso barato não. Aí é o nosso. Eu podia até deixar quieto, mas a pessoa tem que receber uma lição. Ela tem que receber uma lição, é você que tem que dar a lição para ela? Sou eu, vai lá e pronto. Não captou a intuição, quer dizer, captou, mas não aceitou, modificou, adulterou a orientação. Aí dá todo aquele desajuste, aquela confusão, aquela briga, fica doente, demora meses para se levantar, mexe com o emocional. Então percebe? Não é essa situação aqui do fariseu com o publicano? O que ele foi fazer nessa oração? O que ele foi buscar nessa oração? Estava tudo pronto, ele não foi buscar nada. Ele foi querer ensinar a Deus como agir, como proceder. Então qualquer oração, qualquer prece, ela tem o seu benefício, desde que ela seja feita com sentimento, né? O publicano, porém, estando em pé, de longe
nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Toda vez que a gente ouve essa expressão do Evangelho, a gente lembra daquela passagem da festa. Jesus fala assim: ó, quando você for numa festa, não tome os primeiros assentos, porque pode acontecer o seguinte: quando o dono da festa chegar, aquele que deu a festa, ele olhar a multidão e ver que chegou uma pessoa de maior afeto, de maior consideração dele, e aí no meio de todo mundo ele pode falar assim para você: ó, dá uma licencinha, você não pode sentar lá atrás, porque eu quero que aquele meu amigo, faz tempo que eu não vejo, eu estou tão feliz que ele veio aqui na minha casa, eu quero que ele sente aqui perto de mim. Aí o que vai acontecer com você? Você vai sentir-se envergonhado. Do contrário, se você senta lá atrás e você tiver na estima do dono da casa, então ele vai falar para você: ó, vem aqui para cá, senta aqui. Aí todo mundo vai ver que você foi elevado e você vai ficar satisfeito. É exatamente o que aconteceu aqui com o publicano, né? O publicano, ele se colocou no lugar dele. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado aqueles que reconhecem suas falhas, que já entendeu o que está fazendo, sabe qual é o objetivo da sua encarnação, porque apesar de sentir toda a dificuldade de melhorar, se buscar com sinceridade essa melhoria, vai ter o apoio do mundo espiritual, da providência divina, e vai conseguir dar saltos para frente. E vai ser consolado por quê? Quando chegar no mundo espiritual, todos aqueles espíritos que ficaram lá, né, e que colaboraram com a nossa encarnação, dando aquele empurrãozinho, né, para alguns tiveram que empurrar até com os pés, né, vai sim, vai ser bom, vai, né, Iracema? Porque a gente está aqui e não quer ir para lá, mas quando está lá não quer vir para cá, né? Então fica aquela multidão de espíritos empurrando a gente para a encarnação. Vai sim, vai ser bom, você vai ver como que vai ser legal. Quando a gente voltar, se nós avançamos um pouquinho que seja, eles vão nos receber tudo com alegria. E a gente vai ter uma satisfação tão grande, né, de ter acertado, é o consolo. Vai ser consolado. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A oração, isso é verdade, né? Ela refrigera, ela alivia, ela exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar sublime possibilidade de repetição, aprendendo com a sabedoria divina. Aqui está o grande ensinamento, né, a grande sabedoria daquela polêmica. Nós precisamos orar ou nós não precisamos orar? Há os que alegam que nós não precisamos fazer prece por causa das qualidades, dos atributos de Deus. Deus onipresente, onisciente, né? Está em toda parte, sabe de tudo, é único, então Ele conhece as nossas necessidades antes de nós mesmos saber que nós a temos. Nenhuma folha da árvore se desprende sem que antes, no momento, sem que antes Deus saiba que ela vai desprender e autoriza. Então nós não precisamos orar, alegam essas pessoas. Nesse trechinho nós conseguimos compreender plenamente por que nós devemos orar.
Deus não se alegra com adoração, com rituais, com preces, com manifestações espirituais. Por quê? Porque Ele é Ele. É o que sempre foi, é o que sempre será. Mas nós precisamos orar, precisamos fazer prece a todo momento. Não porque Ele precise, mas porque nós precisamos. Imagine se nós conseguiríamos viver, nos alimentar a nossa alma, se nós não fizéssemos prece. Seria uma vida mecânica, automática, e nós não conseguiríamos captar aquilo que vem dele. Nós não conseguiríamos sentir a presença. Então ele fala aqui no finalzinho, somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria divina. Quando nós fazemos prece, quando nós fazemos oração, nós aprendemos a receber. Nós não precisamos ensinar Deus a doar, porque Ele é a doação espontânea, constante, é a fonte inesgotável. Mas muitas vezes a gente tem ouvido pessoas, através das suas orações, fazer Deus de secretário. E ainda, além de colocar Deus como um funcionário dos seus caprichos, é um patrão cruel, né? Porque além de pedir, ao invés de pedir, manda, determina e ensina as pessoas que têm que determinar, como se Deus fosse um surdo, né? E um lerdo, eu não soubesse o que nós precisamos. Determina, para parecer que isso é uma manifestação de fé, e não é. A gente sabe que não é. A oração do fariseu aí foi mais uma manifestação de vaidade, né? De orgulho próprio, do que realmente uma ligação de um filho com o pai. Vocês têm visto aqueles vídeos? Às vezes os pais ficam muito longe, às vezes vão até em missões do exército, eles vão em guerra, aí eles ficam anos fora de casa. Vocês já viram? Alguém já viu? De vez em quando eles passam esses vídeos. E aí eles fazem o seguinte: ao invés do pai se apresentar em casa, quando eles estão voltando da missão, eles vão filmar, o pai vai onde as crianças estão, às vezes na escola, às vezes numa apresentação de balé, em um lugar, e ele se mistura no meio do povo. E aí na hora que a criança vê, ou o jovem, às vezes até o cachorrinho, eles vêm, solta tudo que está fazendo e sai correndo para aquele abraço. A oração é isso. É quando a gente reconhece, sente que a gente precisa de Deus, a gente sente falta dele, e na hora que você faz a oração, você está indo de braços abertos, agarrar no colo, no pescoço de Deus e falar: eu preciso de ti, sem a tua presença nada eu sou. É assim que a gente tem que se posicionar com a oração. É uma relação de parentesco, né? Uma relação de familiaridade. Porque se Ele é pai e nós somos filhos, Ele nos ama e Ele também quer o nosso amor. Em seu sentido estritamente etimológico, humilde provém de humus, rente com a terra. Entretanto, muitos interpretam o vocábulo como sinônimo de baixeza, servilismo, falta de brio, ausência de dignidade pessoal. Ora, é claro que Jesus jamais desejaria que um cristão se tornasse sem dignidade e fosse capaz de rebaixar a condição humana, tornando-se servil. É preciso, portanto, que se entenda humildade e humilde com a condição de uma pessoa modesta, sóbria, recatada, discreta, moderada nas atitudes e nas palavras. Nunca, porém, como baixo de caráter, sem dignidade, moralmente rasteiro. Humilde é antônimo de arrogante, presunçoso, parlapatão, agressivo, intrometido, insolente, orgulhoso e atrevido. Humilde é aquele que sabe calar quando poderia gritar, que sabe tolerar e suportar com grandeza de ânimo o excesso alheio, para depois, serenamente
restabelecer a normalidade de uma situação. É aquele que compreende a superioridade da calma sobre a irritação, a ascendência da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, a coragem da paciência sobre a irritação, a ascendência da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, a coragem da paciência sobre a irritação, a elevação do comportamento ponderado sobre a atuação agressiva. Como mudou o conceito de humildade? A gente tinha aquela imagem de que a pessoa humilde teria que ser aquela pessoa mal vestida, aquela pessoa que não tinha amor próprio, não tinha autoestima, ela se rebaixava, ela se maltratava perante o outro, se diminuía. Não ia buscar nenhum meio de progredir no linguajar, no conhecimento, nada. Essa era a imagem do humilde, do ser humilde. E aqui ele nos posiciona que a humildade é diferente, né? A humildade é você saber contornar as situações. Tem uma passagem que fala de um mestre oriental que ele estava passando e um jovem dá um tapa no rosto dele. E todo mundo acha que, por exemplo, para ser forte, para ser corajoso, valente, né, ele deveria ter tomado alguma atitude, né? Essa aí, entendimento? Quando alguém fala alguma coisa para a gente, a cultura nossa é de que se você realmente é uma pessoa de presença, na hora você dá uma resposta mais alta, equivalente ou mais alta e coloca a pessoa no lugar dela. Aqui ele já está mostrando diferente. É você deixar a pessoa que está no desequilíbrio, extravasar o desequilíbrio dela, porque naquele momento, quem agride caiu na animalidade. E aí então deixar a pessoa sair da condição de animalidade e se manter serena e com a serenidade mostrar para a pessoa que ela extravasou, que ela saiu do limite, que não é daquele jeito. Não é medir força, porque quando a pessoa ela faz a mesma coisa, o mesmo gesto agressivo do que o outro, ela se iguala no erro. E onde tinha uma pessoa errada, passa a ter duas pessoas erradas. Então, esse mestre oriental, porque ele tinha o equilíbrio sobre si mesmo, ao invés dele revidar o golpe ou xingar o rapaz que fez isso, ele perguntou para ele: por que você me bateu? Na hora que acabou aquela ira, perguntou: por que você me bateu? Então, isso aí foi um elemento de reflexão para o jovem. Colaborou com a modificação dele, porque ele ficou com vergonha dele mesmo. Vergonha da serenidade do outro frente àquela agressão, mesmo porque ela não tinha nenhuma motivação, não tinha nenhuma razão de ser. E mesmo que tivesse, não precisaria chegar naquele extremo. Então, para aquela alma que está aprendendo na Terra, porque a Terra é aprendizado, aquilo foi importante, porque partiu daquele momento, ele começou a pensar, a refletir, a ensaiar uma nova maneira de resolver as coisas da vida. Então, ser humilde não está de novo, não está na aparência, mas está no comportamento. Está em como você se identifica perante a vida e como você reage frente aos desafios. É difícil, o pessoal fala. É difícil mesmo. É muito difícil. E você sabe até quando pode ser difícil? Até quando nós pertencermos à escala de espíritos imperfeitos. Quando nós estivermos na escala de espíritos bons, aí já vai ser mais fácil. A humildade, ela se opõe ao orgulho, à vaidade, à presunção, à autossuficiência. Causa de tanta ruína, tanto desespero e tanta desilusão. Acreditamos que a humildade possa ser conquistada pelo esforço cotidiano, pela melhoria do caráter. Para que sejamos fundamentalmente humildes, temos que educar a nossa alma,
de modo que a ação de cada dia nos favoreça um exame rigoroso do comportamento adotado e de confronto em confronto possamos eliminar os pontos fracos e revigorar aquele que nos mostramos coerente com a doutrina. Humildade dirigida nem sempre adquire autenticidade. Ela tem de ser espontânea, exercendo-se naturalmente, sem que nos apercebamos que ela se desenvolve à revelia do controle da vontade. A humildade controlada, mas não livre, pode facilitar benefícios, mas não tem a força, o poder de expansão da humildade autêntica, como a que foi revelada por Jesus e praticada por numerosos espíritos que na terra seguiram de perto, o tanto quanto possível, o exemplo do Mestre de Nazaré. Então, para finalizar, fazendo um resumo do que nós aprendemos com a doutrina sobre a prece, primeiramente, que a prece ela deve ser feita sempre, porque ela nos ilumina, ela nos imuniza contra os males, ela traz na presença dos benfeitores conselhos, orientações, para que a gente erre menos e acerte mais. Aprendemos com a doutrina espírita que a posição, a postura do corpo na hora de orar é o de menos importância. Que a postura íntima deverá ser aquela que nós devemos sempre dar cuidado. Então nós deveremos ter, na hora de orar, o coração puro. O coração puro. Se a gente tiver alguma raiva, alguma intriga, alguma diferença com alguém, nós não vamos conseguir subir de vibração. A sabedoria do Cristo, né? Quando for apresentar a sua oferta no altar, vê se tem alguma coisa contra alguém. Aí vai, resolva esse problema primeiro e depois você vem e apresenta a tua oferta. Ele estava falando da vibração. Se você tem alguma coisa que está te magoando, algum ressentimento, na hora de se elevar você não consegue. Você não consegue entrar em sintonia com as esferas mais altas. Também nos ensina a doutrina espírita, né? Porque ela vem dos espíritos que observam na prática o que dá certo e o que não dá, que as preces não precisam ser longas. E quando ele está falando de ser longas, é das repetições mecânicas, porque antigamente eles repetiam várias vezes a mesma coisa e ficava aquele tempo muito grande e as pessoas perdiam o foco, elas não participavam mentalmente mais. Se elas não participavam mais mentalmente, cada palavra ela tem um sentido, né? A gente fala amor, então a gente libera uma energia. Fala alegria, tem até cor a alegria, não tem? Tem cor, ela tem imagem. Mas quando ela é muito longa e repetitiva, as pessoas não vão participando mais dela, e se não participa, não acompanha, não põe sentimento. E mesmo aquele que está proferindo, ele se perde no meio do caminho. Então, deve-se evitar fraseologia, quer dizer, evitar palavras que você não sabe o sentido. O Divaldo sempre brinca com isso para poder ensinar, uma brincadeira instrutiva. E ele fala que quando ele começou a doutrina espírita, ele se empolgava e fazia aquelas preces e colocava as palavras bonitas. Ele achava bonita. Aí no final sempre alguém, né, as pessoas mais velhas, mais conhecimento também, chamava ele num canto, que percebia que ele era muito jovem, e falava: Divaldo, o que você quis dizer ali naquela oração? Ah, eu quis dizer isso, isso, aquilo outro. Então, mas por que você não falou? Por que você não falou aquilo que você queria, aquilo que você estava sentindo? Ah, porque eu achei que era bonito essa palavra. Mas essa palavra, ela significa exatamente o contrário daquilo que você quer pedir. Aí o que acontece? A pessoa que conhece a palavra, na hora que você fala, ela já pensa no contrário. Uma vez uma pessoa estava fazendo uma prece, uma oração, e ela achou bonito a palavra debalde. Só que debalde é em vão. Então ela usou assim: nós estamos aqui orando todos juntos, mas debalde, quer dizer, à toa, não serve para nada.
a intenção dele era positiva. Era falar assim, né? Que as bênçãos viessem de balde, igual essa chuva que está vindo agora, né? A gente tem que abrir o guarda-chuva dentro de casa. Por que não falou isso, né? Que venha chuva bastante de bênção. Usa o que você sabe. Melhor do que você usar uma palavra que você não sabe. Porque ela produz um efeito contrário àquilo que a gente quer. Então aqui nesse texto, a gente não leu tudo, senão fica muito longo, mas ele fala isso, evitar as fraseologias, quer dizer, palavras que parecem bonitas, frases que parecem bonitas, mas que ela não ativa no nosso coração uma reação positiva, uma liberação das vibrações, das energias. Fazendo assim, com o coração puro, sem nenhum ressentimento e com a humildade, todas as preces são atendidas. Todas as orações são atendidas. Mais uma vez, o Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as orações são atendidas. Não é assim que está escrito lá? Aquelas que a gente faz para Deus, os bons espíritos captam, eles são intermediários e levam até ele e traz a resposta. Aqueles que são feitos para os espíritos, igualmente, que quem responde sempre é Deus. Os bons espíritos colocam no pé do Altíssimo e dá a resposta. Todas as casas têm o guia da casa. Todas as pessoas têm um guia espiritual, o anjo da guarda. Estávamos estudando e aí houve uma pergunta assim: mas e quando alguma instituição aqui na Terra, eles dão o nome de uma pessoa que eles achavam que era boa? Que é a questão da aparência, né? A gente tem umas formas de julgar muito diferente do mundo espiritual. Então, às vezes a gente acha que uma pessoa é boa, uma personalidade é muito boa, e a gente dá um nome a uma instituição, seja uma escola, seja um quarteirão, uma praça, um hospital. O que acontece? Aí o benfeitor responde: todas as casas são cuidadas, todas as instituições são cuidadas, todas as ruas são cuidadas, todos os quarteirões, todo filho de Deus. Quando a terra coloca o nome de uma pessoa que ela não tem condições no mundo espiritual, coisa bonita, né? O mundo espiritual elege um grupo de espírito que esteja preparado para responder por aquela instituição. Sim, com certeza. Sim. Os benfeitores. Tem um livro de André Luiz que eles falam que tem umbral, aí tem um espaço intermediário, um pátio intermediário, aí já tem a colônia espiritual. E aí é como se fosse uma capela universal para todos. E aqueles que saem dessa região umbralina e entram nessa capela, cada um ora à sua maneira. Só tem uma cruz ali, não tem nada mais. Aí eles falam que aquela cruz representa o Espírito de Jesus presente em toda parte. Mas o André Luiz, quando acompanha cada um orando, aqueles que já têm um pouco mais de espiritualidade, que estão desprendidos das coisas materiais, eles oram direto a Deus, né? Os bons espíritos atendem a rogativa. E tinha uma senhora que ela estava num átrio, quer dizer, uma região, né, preparada para oração, que da mente dela se desprendia a imagem de uma santa. E a imagem da santa, ela se formava nitidamente na atmosfera, no ar. E ela achava que ela estava falando com a santa. Mas não tem importância. E anota. Sim, é verdade. Por isso que não é válida aquela preocupação, a pessoa falar assim pra gente: você não vai citar o nome? A gente cita para atender a necessidade da pessoa, do encarnado. Você não vai citar o nome
Porque parece que se citar o nome, fizer um trabalho especial, uma oração especial, parece que é mais forte, tem maior validade. Com o tempo a gente vai aprendendo que não é assim que funciona. Porque quando a gente adentra, é o que você está falando, adentra a casa espírita, a intenção de orar para a pessoa, ela se desenha no ar, na atmosfera, assim como os pensamentos ruins. Ela se desenha e a equipe espiritual que trabalha na casa já vai se aproximando das pessoas e colhendo a necessidade da mente que é trazida na mente de cada um e já vai providenciando o trabalho. Então, quando a gente já vem com a intenção de orar por alguém, ali já tem uma equipe e alguns médios vê, os videntes vê, eles com as pranchetas anotando o nome e as casas que eles deverão visitar. É Deus em ação, um Deus dinâmico, um Deus presente, um Deus